Estamos de volta, hoje recebendo no estúdio Carlos Augusto Donini, médico veterinário do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, e Andréa Correia, que é psicogerontóloga com atuação em suporte emocional. Nosso tema, pet e idosos. Benefícios. Há muitos benefícios reais, doutora Andréa, de eu ter um cachorro, um gato, um animal de estimação, quando eu, idoso, moro sozinho? Sim, sim. Os pets, eles fazem com que a pessoa ela tenha uma dinâmica de cuidar, Tá. né? Uhum. A gente sabe que o idoso, ele trabalhou a vida inteira, aí tá num momento agora que se imagina socialmente de que não precisa fazer mais nada, o que é mentira, né? Hoje se repensa a questão da velhice, né? Até com tecnologia. As próprias medicações fazem com que as pessoas se tornem mais longevas, né? Uhum. Mas, por outro lado, viver mais, mas também tem a questão de isolamento, porque a tendência do idoso é ficar mais isolado. Eu vou viver mais, porém sozinho, né? E é comum, sim, a busca de ter um cachorro, um gato, né? Que é o mais comum no Brasil. E então, esses cuidados que seriam para questões de horário com trabalho, horário de levar filhos, horário para horários, né? Eles são transformados em carinho, em amor, em benefício da relação do pet com o ser humano. Dizem, inclusive, que eu tenho um cachorrinho que me obriga, inclusive, a fazer exercício. Porque eu preciso ir para a rua, né, 2, 3 vezes por dia, se movimentar. E, inclusive, acaba estimulando, muitas vezes, a comunicação, né? Porque eu acabo encontrando outras pessoas também que estão passeando com seus pets. Sim. E aquilo se trava um convívio social muito interessante, né? Ativa o neurotransmissor, né? Que é a serotonina, que é o hormônio do humor, né? Da satisfação. Então, aí as pessoas acabam tendo mais interação, sorrindo mais, né? Tendo outro olhar com relação ao dia, né, que vai levar o pet para passear, encontrar vizinho. Antigamente era comum as vizinhas se encontrarem para o chá da tarde. Ainda tem, mas são poucos, né? Mas geralmente esses idosos com 70, 75 anos que conseguem visualizar a questão de atividade física é importante, estudar é importante, fazer uma palavra cruzada é importante, mas cuidar do pet também é importante, né? O meu gato, o meu cachorro, então, quando lembra do cachorro, do gato, até sorri, mas o meu gato e o meu cachorro, eles são importantes, né? Então, isso já estimula o hormônio da serotonina, fazendo com que o hormônio ruim, né, que é o cortisol, acaba tendo frequência bem menor. Agora, é claro que além dos benefícios, a gente também precisa saber cuidar e os limites, não é isso, doutor Donini? Sem dúvida. Por exemplo, eu posso deixar o cachorro ou o gato dormir comigo na própria cama? Eu posso beijar o meu cachorro? Pode ou não pode? Não deve. E é o seguinte, todas as circunstâncias de convivência, elas são dependentes dos valores, né? Os valores que você determina para uma convivência com uma pessoa pode ser infinitamente diferentes com os valores que você relaciona com uma espécie animal, no caso um gato ou um cão. Isso, na nossa experiência, traz assim, manifestações constrangedoras. Quer dizer, eu prefiro animais do que pessoas. Eu prefiro... Porque os animais, eles são excelentes ouvintes. Não julgam, né? Eles são excelentes prestadores de atenção quando você está falando com ele, eles não respondem, né? Então, a forma com que você se relaciona com o animal é uma forma social de não ter conflitos. Porque eu quero que você, mamãe, filhinho, papai, vamos passar... Aquilo não há críticas naquele relacionamento. Passa a ser problema quando eu transfiro todo esse valor de maneira doentia, quer dizer, eu acabo desvalorizando o resto dos relacionamentos humanos, das crianças. Nós temos experiências interessantes em asilos, quando alunos de uma faculdade de medicina, isso acontece em Araçatuba há muitos anos, visitam, sob supervisão, animais adestrados, tratados, clinicamente saudáveis, visitam asilos. Então, os idosos dos asilos ficam esperando ansiosamente a visita desses cães, e o relacionamento é fantástico, é emocionante, porque
Não, eu não preciso que as crianças venham hoje, porque hoje vêm os animais. Sim. Ou seja, são situações não de desvalorização da criança, mas de valorização dos animais Exacerbado. em relação à minha liberação de endorfinas. Quer dizer, se eu tenho prazer e satisfação, aquilo me faz um bem tremendo, me ajuda a recuperação pós-cirúrgica, me ajuda a recuperação pós-depressiva, me ajuda na relação de interação social de um ambiente estranho, me ajuda na reabilitação mental de qualquer indivíduo, não só do idoso. É que o idoso talvez seja um momento um pouco mais atento para esse tipo de emoção ou de efetiva relação social. Olha, mas, se eu não souber como fazer isso, e daí a medicina veterinária está totalmente à disposição para qualquer espécie ser orientada, inclusive eu quero dizer que o Conselho Regional de Medicina Veterinária está à disposição disso e da população, perfeito. através dos seus 35 mil veterinários no estado de São Paulo, para poder orientar junto aos psicólogos com a melhor convivência, porque existem riscos e consideráveis no caso de idosos. O senhor poderia citar Sem um dúvida. tipo de risco, por exemplo? Nós consideramos que o ser humano, ou qualquer espécie, tem faixas etárias onde o risco passa a ser maior, seja em crianças menores de 5 anos, ou no caso de humanos com mais de 65 anos. Daí a grande classificação como terceira idade, ou melhor idade, ou idoso. As modificações orgânicas também incluem diminuição eventual da característica imunológica, a característica de defesa da pele, que passa a se modificar, fica mais frágil. Insensível. As questões higiênicas que trazem ao sistema respiratório de inalação constante de substâncias agressivas, entre elas poeira doméstica que pode ter fezes de animais em suspensão. Ou digestivas, no caso de higiene, de lidar com o animal, preparar alimentos, né? Ou de ter animais em locais inadequados. Então, estas condições oferecem um risco de contaminação para uma situação de maior fragilidade, principalmente para o idoso e para o jovem, para a criança menor que 5 anos. Então, o ponto principal é ter a orientação higiênica do que não fazer. Por exemplo, muitos idosos, eu já visitei alguns inclusive, têm papagaio. Aonde? Em geral, na cozinha. Né? Não é adequado. Na cozinha é o lugar sagrado, onde você tem um ambiente preparado com azulejos, aço inoxidável, água corrente, esgoto, ralo, para preparar alimentos e para guardá-los. Além do ser humano, nenhuma outra espécie está autorizada a frequentar a cozinha, muito menos residir na cozinha. Eu diria que as aves, excepcionalmente papagaios, calopsitas, periquitos e pássaros, em ordem, eles são portadores de micro-organismos próprios deles, entre elas, sem querer citar nomes difíceis, mas as clamídias, as salmonelas, os criptococos dos pombos, né? E os idosos gostam muito de jogar milho, porque os pombos enchem a casa de pombos, porque representam o Espírito Santo na maioria das vezes. Né? É, o símbolo. Então isso traz a convivência com animais, da mesma forma que deixar alimento para o cão ou o gato comer a hora que ele quer, atrai ratos, baratas e tudo mais para dentro da cozinha. Isso compromete o ambiente higiênico de relação. Então aumenta o risco de infecções respiratórias pela inalação de fezes em suspensão do papagaio, dos pássaros que ficam em gaiolas. Então o vento traz fezes em suspensão para o meu alimento que está em cima da mesa. Quer dizer, não é o alimento que está errado, é a espécie que está fora. Nenhuma espécie está autorizada a frequentar a cozinha. A cozinha é sagrada. Da mesma forma que o quarto. O quarto, por incrível que pareça, é o lugar onde você passa a maior parte da sua vida, que é 1/3 da sua vida dormindo, que são 8 horas por dia. Né? 3 vezes 8, 24. Ou seja, Recomendado, né? as outras horas você passa fora do quarto. Ou na sala, ou na rua, ou no escritório, ou em qualquer outro lugar. Estou falando uma convenção só para fazer uma conta rápida. Então 1/3 da nossa vida está num ambiente chamado dormitório. E não é raro que os animais compartilham conosco no dormitório. Saguis, aves, gatos, cães, com frequência,
por serem da família, ocupam o espaço sagrado da cozinha ou do dormitório. Aliás, a principal indicação é que esses locais são sagrados. E mais grave que isso, não estamos respeitando a necessidade instintiva da espécie, porque ninguém perguntou para alguém se um sagui numa gaiola fica bem no quarto, onde você usa desodorante, onde você tem ar-condicionado, onde você tem outras condições. E os cães, da mesma forma. E quando eu falo locais sagrados, eu considero que os locais mais adequados para cada espécie devem ser respeitados. Então o cão deve ser o seu espaço, a sua forma de relação com o ambiente. Se ele tem uma cama, essa cama tem que estar exposta ao sol com frequência para evitar a formação de fungos ou de bactérias que sejam prejudiciais em primeiro momento aos animais, depois às pessoas que lidam com ele, isso é uma questão frequente. Os gatos podem ser vítimas de convivência com outros gatos externos de esporotricose, que hoje é uma epidemia de esporotricose. Uma pessoa com esporotricose pode ficar com problemas de doença por até 8 meses, ser diagnosticada por isso. E hoje os gatos são muito responsáveis por isso, por causa da intensificação da convivência, da busca de animais. Então, animais adotados já vêm com problemas, se não forem adotados no local certo, passando por um médico veterinário que o classifica como saudável, vai no colo de uma criança. E isso faz com que haja problemas. Então, a higiene é fundamental com a espécie, em primeiro lugar. Os locais de respeito, a higiene desses locais, sempre que for possível, o melhor deles é colocá-los ao sol diariamente. Segundo, escovar os seus animais, se tem um pelo curto ou pelo comprido, porque isso tira os excessos de comprometimentos e facilita a higiene instintiva desse animal. E, de maneira possível, evitar o contato direto entre beijar, lembrando que o animal se lambe a urina e as fezes. Você não encontra fezes no animal porque ele se lambe. Então, quem lambe as suas fezes tem resíduo de fezes nos seus pelos. Né? E, na medida em que eu recebo uma lambida ou um beijo, eu tenho resíduo de fezes nisso. A boca de um animal saudável pode conter até 40 patógenos. Daí, um acidente de mordida não é só a responsabilidade da raiva. Existe a pasteurela, existe os coliformes fecais, existe o tétano, que pode, por questões naturais do animal, serem transmitidos através de uma inoculação, por uma mordida simples. Então, isso são medidas que a gente aconselha e o seu médico veterinário está apto a lhe dizer o que deve ou o que não deve fazer. Não é o que não pode, é que você se expõe mais ou menos a um risco. Ótima consideração, doutor. Muito obrigada. A sua consideração final, doutora Andréa? Que os vínculos, eles se permanecem, né? Eles se concretizem cada vez mais entre a relação do pet com o ser humano, né? Mas a gente não pode desconsiderar tudo isso que o doutor falou pra gente sobre os riscos de tê-los, né, no seu ambiente dentro da casa, na hora da sua alimentação, na hora de você ir se deitar, né? A relação do ser humano com o pet, ela tem que se permanecer, né? A gente tem que lembrar que a satisfação, o bom humor, lembrar de todos esses benefícios, a alegria, porque um pet ele traz alegria e deixa a casa mais colorida, né, doutor? Né? Mas enfim, se você precisar de uma orientação, não deixa de consultar o profissional para poder te falar como que eu cuido do meu bichinho. Ele é muito importante para mim, eu sou importante para ele, mas o que eu tenho que fazer para poder tê-lo no meu dia a dia? Perfeito. Muitíssimo obrigada, viu, pela participação de vocês hoje no programa. E obrigado a você também que nos acompanhou no programa de hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Obrigada, tchau.